queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos na nossa Escola Bíblica Dominical, Currículo dos Jovens. Estamos estudando o segundo trimestre de 2024 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 5, do dia 5 de maio de 2024. O título da nossa lição é A Realidade Bíblica da Santificação Cristã. A santificação é um assunto que sempre precisa ser tratado nos nossos púlpitos, na escola bíblica dominical, nos nossos estudos da palavra de Deus, em todos os assuntos da vida cotidiana no meio da igreja. A santificação tem que estar em pauta sempre. Às vezes a gente tem a tendência de acreditar que, por já falarmos muito de santificação, não precisa mais ser falado. Só que nós vamos aprender na aula de hoje que a santificação ela é posicional, mas ela é também progressiva. Então nós sempre temos alguma área da nossa vida que carecemos de mais santificação. E por isso, como falamos na introdução da nossa aula, a santificação é um assunto atual para ser tratado na pauta da igreja pós-moderna. O nosso texto principal está em Hebreus, capítulo 10, e versículo 10, que nos diz o seguinte: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Nós somos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, ou seja, é o sangue de Jesus que vem sobre a nossa vida para nos santificar. O resumo da lição nos diz que a santificação não é somente possível, mas também esperada por Deus em nossa vida. É possível viver uma vida santa em todos os tempos, em todas as épocas. É possível viver uma vida santa. É claro que nós buscamos a santificação. Precisamos ter um esforço em direção à santificação. Mas é Deus quem nos santifica. É Deus quem, através do seu Espírito, através da ação do Espírito Santo na minha vida, na nossa vida, promove a santificação. O texto bíblico está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 20, que nos diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, ou porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro deixa claro que a nossa salvação foi adquirida não com coisas humanas, mas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido no Calvário. Não foi com ouro, com prata, né, que fostes comprados, mas com sangue, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. No nosso primeiro ponto, pastor Alexandre Coelho vai tratar sobre a santidade de Deus. Por que que precisamos buscar a santidade para a nossa vida? Porque Deus é santo. Deus é santo. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre falou com Israel: sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Ser santo. É preciso buscar a santidade. Depois, aqui durante a nossa aula, eu quero comentar Josué capítulo 24, quando Josué chama o povo à santificação. Josué
capítulo 1 também, quando Josué diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê devemos realmente santificar. Mas primeiro, e é uma das razões por que devemos santificar, não é? Devemos ser santos porque Deus é santo, a santidade de Deus. Então, primeiro parágrafo, Deus é santo. O salmista no Salmo 96, e versículo 9, nos diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. A essência de Deus é santidade. Deus é santo em essência. E a santidade que Deus pede de nós é um atributo comunicável que ele comunica a nós. Então precisamos ser santo porque o Senhor nosso Deus é santo. A santidade nos assemelha com Deus, né? Como eu disse aqui, já vou tratar disso. Josué capítulo 1, quando Josué diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se o povo não tivesse santificado, Deus faria maravilhas ou não? Faria. Josué não diz santificai-vos para que o Senhor faça maravilhas. Ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, mesmo que o povo não se santificasse, Deus faria maravilhas, porque era a promessa de Deus. E a maravilha que foi feita ali foi introduzir o povo na terra prometida. Agora, quando eu procuro santificar a minha vida, quando você procura santificar a sua vida, isso nos assemelha com Deus e nos faz desfrutar de forma mais genuína, de forma envolvente, mais envolvente, daquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas caminham com Deus? Quantas pessoas até vão à igreja? Quantos israelitas saíram do Egito e peregrinaram no deserto, mas não santificaram as suas vidas e não conseguiram desfrutar plenamente daquilo que Deus tinha para eles? Então, quanto mais buscamos santificar a nossa vida, mais assemelhados com Deus nós nos tornamos. Se não me falha a memória, é Efésios capítulo 3, versículo 18, que Paulo fala assim: todos nós com cara descoberta. Tem uma versão que diz com rosto desvendado, mas eu gosto da tradução, da versão que diz com cara descoberta. E todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ou seja, a glória de Deus refletida sobre nós produz santidade e nos assemelha ao próprio Deus. Somos transformados de glória em glória e isso nos faz desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o Senhor Jesus é santo. E o pastor Alexandre Coelho nos diz aqui que Jesus é descrito como estando bastante tempo cercado de pessoas pecadoras, mas sem ser afetado pelos pecados delas. E nós precisamos entender que, enquanto esteve encarnado, Jesus agiu só como homem. Em momento nenhum ele usou os seus atributos, ok? Então ele buscou a santificação. Ele esvaziou-se de si mesmo, como eu disse, Paulo fala disso em Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, e sendo achado na forma de servo, a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. Olha, ele esvaziou-se. Isto é a santificação. Como eu disse na introdução da nossa aula, santificação não tem a ver com o quanto você tem de Deus, mas com o quanto Deus tem de você. Jesus fez isso, ele esvaziou-se de si e ele é o nosso modelo de humanidade. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o Espírito é santo. O próprio nome, não é verdade? O próprio nome que nós damos ao Espírito é Espírito Santo. Ele é um Espírito Santo e que produz santidade. E no finalzinho desse parágrafo, o pastor Alexandre Coelho nos deixa claro que somente pela atuação do Espírito Santo conseguimos praticar a santidade em nossa vida. Se não for por obra do Espírito Santo, se não for pela atuação do Espírito Santo, nós não conseguimos alcançar a santidade. De forma alguma, nós não conseguimos. Mas pela atuação do Espírito Santo em nós, nós
somos projetados para a santidade de Deus. Segundo parágrafo, ou segundo ponto da nossa lição, a santificação como um processo. O que é um processo? Processo é um conjunto de ações consecutivas que leva a um resultado. A santificação não ocorre da noite para o dia. Nós nos tornamos uma geração muito imediatista e a gente acha que tudo ocorre na nossa vida como feito num forno de micro-ondas. A gente pensa que é simplesmente assim. Não. A santificação na nossa vida ela é um processo. Primeiro parágrafo, o pastor Alexandre vai tratar aqui sobre a santificação posicional. O que é essa santificação posicional? É o nosso posicionamento diante de Deus a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Salvador. Não é o nosso posicionamento como a minha atitude, é o nosso posicionamento como um direito adquirido no momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E então o pastor Alexandre nos diz o seguinte: essa perspectiva de santificação nos leva a entender que todos aqueles que foram salvos em Cristo são santos. O que é então ser santo? É ser separado. Só que não é só ser separado. Um eremita que vai viver nas montanhas, ele se separa. Ser santo é ser separado do mundo e consagrado a Deus, separado do mundo e dedicado a Deus. Isto é ser verdadeiramente santo. Uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo, agora pertencemos a Ele. Uma vez que realmente queremos viver o Evangelho, agora pertencemos a Ele. E então somos santos de forma posicional. Somos vistos por Deus como santos. Ainda, o pastor Alexandre Coelho continua aqui, ainda que passem por tribulações e nem sempre demonstrem a perfeição, são chamados de santos. Somos pecadores. Erramos, falhamos, cometemos pecado, mas somos santos, porque fomos santificados por Deus, porque separamos a nossa vida do mundo e procuramos viver consagrados a Deus. Segundo parágrafo desse segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões,
pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A santificação progressiva. Então perceba que primeiro tratamos aqui da santificação posicional. É uma posição que nós assumimos diante de Deus a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus. Agora, a santificação progressiva. Provérbios, capítulo 4 e versículo 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como eu disse, a santificação não ocorre da noite para o dia. Eu disse lá na introdução da nossa aula, no início da nossa aula, que todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser santificadas. Eu tenho. É claro que eu não preciso te falar quais são elas aqui. Eu preciso colocar estas áreas que carecem de santificação diante do Senhor e clamar ao Espírito Santo: me santifica, me ajuda a ser separado para ti nesta área. Cada um de nós tem a sua área. Talvez as áreas que eu não preciso de santificação, você precisa, e vice-versa. Talvez as áreas que você não precisa de santificação, eu preciso. Cada um de nós precisamos entender esse dilema dessas áreas que precisam ser santificadas e nos posicionar diante de Deus para que o Senhor nos santifique. Nós estamos aqui tratando de uma revista de jovens e me vem à mente que quando eu tinha 15 anos de idade, eu passei uma crise de vida cristã muito intensa. E eu tentava mudar as coisas e não conseguia, tentava e não conseguia. E naquela época foi um cantor, numa festa de jovens, de um grupo que nós formamos, lá em Governador Valadares, na igreja da rua Silvio Romero. Hoje essa igreja está na rua Capistano de Abreu. Até hoje tem lá o Grupo Resgate. O Grupo Resgate deve ter aí uns 32 anos. Nós formamos esse grupo eu tinha 12 anos, vou fazer 48. Então estamos falando aí de 36 anos quase. Então o Resgate deve ter em torno de 35, 34, 35 anos. E foi um cantor cantar naquela festa nossa. E ele cantou um hino antigo, você pode pesquisar depois no YouTube, o hino do Armando Filho. Esse hino chama Outra Vez. E a letra do hino dizia: quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. E o refrão dizia assim, ó: uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabes hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quando eu ouvi aquele hino pela primeira vez, eu pensei assim na história da minha vida. Eu já tentei mudar algumas áreas na minha vida e eu não consigo. Eu já tentei e não é possível, eu não consigo. Mas Deus pode, eu vou continuar tentando. E então, lá aos 15 anos de idade, já vai fazer 33 anos isso, eu aprendi a fazer uma oração que eu faço até hoje. Orar a Deus dizendo: Senhor, eu sei que tem áreas da minha vida que precisam ser santificadas. E eu aponto essas áreas para o Senhor dizendo: me santifique nessa e nessa área. Mas eu aprendi também a orar dizendo ao Senhor: tem áreas que eu não sei que precisam ser santificadas, mas eu autorizo o teu Espírito entrar na minha vida e mudar aquilo que precisa ser mudado. Quando eu comecei a fazer esta oração, dizendo: Deus, entre em minha vida e mude aquilo que precisa ser mudado. Eu autorizo o teu Espírito entrar na minha vida e mudar. Muda estas áreas que eu já tentei e não consegui, mas mude outras áreas que eu nem sei que precisam ser mudadas. Eu comecei a observar que o tempo começou a passar e eu percebi que eu estava mudando. E então eu comecei a experimentar grandes mudanças, simplesmente porque eu entendi que Deus é quem podia operar em mim as mudanças
que eu já tinha tentado e não tinha conseguido. Eu quero que você entenda que isso é buscar a santificação. É permitir que o Espírito Santo atue na sua vida, nas áreas que você já tentou e não consegue, e muito mais, nas áreas que você nem sabe que precisa de mudança. Mas o Espírito Santo sabe, e ele atua na nossa vida e é capaz de nos transformar, produzindo a santificação progressiva na nossa vida. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, a santificação perfeita ou final. Aqui nós chamamos essa santificação também de glorificação final. O que é essa glorificação final? É o revestimento que o nosso corpo vai passar. Eu falo que é quando nós formos imergidos na divindade, mergulhados na divindade. Paulo diz aos Coríntios que convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória. Onde está o inferno, o teu aguilhão. É a glorificação final. Será o último milagre da salvação na nossa vida. E o pastor Alexandre nos diz aqui que quando formos glorificados, quando nosso corpo for transformado, quando estivermos para sempre com o Senhor, não nos preocuparemos mais com os desafios com que passamos neste mundo, a fim de não pecar. Eu disse, tratando na lição de jovens, né? Eu gravo as lições de adultos, perdão, eu gravo as lições de adultos, e nesse segundo trimestre de 2024 estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, uma revista muito bem comentada, escrita pelo pastor Osiel Gomes, e eu disse, ao tratar nessa quarta lição sobre a realidade do céu, eu disse que não há nada que me encante mais no céu do que a certeza de que o pecado não estará lá. No céu, como diz o Indapa, no céu não entra pecado. No céu nós não sofreremos as tentações. Nós também teremos os nossos corpos incorruptíveis, espirituais, e nós não sofreremos mais. Para mim, não sofrer a ação do pecado é o maior milagre, é a maior bênção que pode acontecer na nossa vida, e esta é a santificação perfeita ou a santificação final. Então, tratamos nesse segundo ponto de três aspectos da santificação. A santificação posicional, quando recebemos a Cristo como Salvador, nós temos uma posição diante de Deus, de santos, separados do mundo e consagrados a Deus. A santificação progressiva, a vereda justa como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E a santificação perfeita ou final, quando o nosso corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade. Terceiro e último ponto, a santidade na prática. Então, o que é a santidade na prática? Primeiro parágrafo, a santidade na vida diária. E o nosso escritor nos propõe aqui que o desejo do Senhor é que sejamos santos, interagindo com o ambiente que nos cerca. Afinal, somos sal e luz da terra. Então, a santidade, como eu já disse aqui, nos assemelha com o Senhor. Tem gente que fala, pastor, mas eu não consigo ser santo num mundo tão depravado, num mundo tão deturpado. É aqui que a nossa santidade se revela. É aqui mesmo. No céu você não vai precisar ser santo, não, meu irmão. No céu você já vai ser transformado. A santidade, ela se revela nesse mundo corrupto, nesse meio deturpado, depravado. Quando nós conseguimos nos posicionar verdadeiramente diante de Deus, é aí que verdadeiramente a nossa santidade é expressa. O nosso comentarista, o nosso escritor nos propõe ainda que devemos experimentar a santidade em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia nos diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver, em tudo. A santidade tem que envolver todas as áreas da nossa vida, desde a nossa mente até os nossos mais simples atos devem ser envolvidos pela santidade. Segundo parágrafo do terceiro ponto, somos santificados pela palavra. Jesus sabia, nos propõe aqui o pastor Alexandre Coelho, da importância da santificação e também do preço que se paga para que o crente tenha uma vida de santidade. E ele orou dizendo, santifica-os na palavra, na verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais nos envolvemos com a palavra, mais santo nos tornamos.
A santificação fica mais prática, mais simples, porque a palavra está nos envolvendo. E ele finaliza esse segundo parágrafo dizendo que quando a palavra ocupa espaço em nossa mente, temos menos tempo para focar nas coisas deste mundo. A palavra de Deus tem que nos envolver, porque ela realmente nos santifica. Terceiro e último ponto, a santidade nos conduz para o céu. Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos buscar a paz, mas a santificação. Perceba que nós buscamos a paz, mas como disse o Senhor Jesus aqui em João capítulo 17, versículo 17, orando ao Pai dizendo, santifica-os na verdade. Nós buscamos a paz, buscamos a santificação, mas quem nos santifica é o próprio Deus. É Deus quem nos santifica e ele nos santifica na verdade, que é a palavra de Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Se queremos chegar verdadeiramente no céu, se queremos manter viva a chama da esperança do arrebatamento, precisamos realmente santificar a nossa vida. Eu sei que sozinhos nós não conseguimos, mas nós precisamos nos lançar em Cristo e suplicar ao Espírito Santo que santifique a nossa vida dia após dia. E assim nós estaremos continuamente santificados diante do Senhor.